Olá, turma do oitavo período. Hoje nós temos a aula na disciplina de profissionalização docente e na aula de hoje nós vamos trabalhar com a nossa temática, que é a formação continuada, que eu já enviei um texto para vocês faz 3 semanas. E aí sempre fazendo aquele resgate um pouquinho ali no começo da nossa aula. Por que 3 semanas? Porque na aula retrasada foi dia 12, que foi feriado. Depois, no dia 19, nós teríamos a aula, inclusive teríamos um encontro ao vivo. E não tivemos, porque o professor Jean e a gestora Roselaine pediram a presença de vocês naquela live sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, vocês foram liberadas para participar e hoje temos a nossa aula. Eu optei por gravar, né, não fazer a aula ao vivo, já que nós tivemos entre aspas, né, a perda daquela aula. Não, claro que você tiver lá um conteúdo muito interessante, mas não foi o conteúdo da disciplina, então eu optei por fazer gravado hoje para aproveitar melhor o tempo e já ficar como conteúdo. Tá? Então nós vamos falar sobre formação continuada, que é uma etapa, um momento desse desenvolvimento profissional de vocês. Eu passei para vocês um texto lá 3 semanas atrás, que era para vocês fazerem a leitura, um texto bem pequeno, é um capítulo de um livro. Então aqui esse da esquerda é o livro, que eu deixei ali na plataforma Google, e dentro desse livro tem um capítulo de livro, que é esse aqui, A Necessidade da Formação Continuada no Espaço Escolar, a importância de refletir a prática, que é da Patrícia e do Celso. Então, esse texto, gente, ele é um texto que vai embasar a nossa conversa aqui nessa videoaula hoje, essa explanação que eu estou fazendo para vocês, mas a aula não está focada só no texto, como diferentemente de como eu faço em outras vezes, que eu vou esmiuçando o texto, não é o caso aqui hoje. Eu usei sim alguns conceitos ali do texto, a ideia era essa, mas não usei, por exemplo, a parte do texto na qual é apresentada uma pesquisa. Essa parte eu não usei. Eu deixei mais para conhecimento de vocês, mas claro que eu vou abordar ali ainda hoje no final da videoaula. Né? Então, só para lembrar vocês que o texto é esse, se por acaso alguém está assistindo agora e não fez a leitura, dá uma pausa aqui e vai lá fazer a leitura do texto. Tá bom? Vamos lá. Então, gente, nós vamos conversar sobre formação continuada. Ela integra o desenvolvimento profissional docente. Nós já trabalhamos esse conceito lá no primeiro bimestre de desenvolvimento profissional docente. O que quer dizer isso? Quer dizer que um professor ele se desenvolve ao longo de toda a sua carreira e ao longo de toda a sua vida, inclusive. Então, essa parte que a gente vai estudar hoje, né, que a gente pode chamar de parte de formação continuada, ela integra esse desenvolvimento profissional. Ela é uma etapa, ela é um momento bem grande, bem significativo e bem importante do nosso desenvolvimento profissional. Basicamente, depois que a gente termina, que a gente conclui a formação inicial, ou seja, a graduação, a primeira graduação da pessoa, a primeira licenciatura do professor, quando a gente termina essa fase, que é o que está acontecendo com vocês agora, as demais iniciativas de formação das quais nós participamos são consideradas formação continuada. Então, vocês vão terminar essa formação inicial de vocês agora, no mês que vem. Em novembro, dezembro. Tem 2 meses, digamos ainda assim, né? Novembro e dezembro. Então vocês vão terminar e a partir do ano que vem, tudo que vocês fizerem de estudo, de investimento, de acompanhamento, de aperfeiçoamento e por aí vai, será englobado dentro da ideia de formação continuada. Então vocês estão terminando a formação inicial e vão iniciar a formação continuada. Aqui eu chamei a atenção para o fato de que o conceito, gente, de formação continuada é muito amplo para esse fato. E há várias formas pelas quais a formação continuada se configura. Eu mencionei um pouquinho para vocês na videoaula de 2 semanas atrás, na qual eu fiz a introdução desse tema. E aí eu também destaco 2 pontos importantes vinculados aos conteúdos que nós já tivemos aqui nessa disciplina. O primeiro ponto é que, dependendo da fase da carreira na qual a professora ou o professor se encontra, mudam as demandas para essa formação. Então, dependendo da fase... Isso aqui a gente estudou quando nós vimos lá os ciclos de vida profissional, com base no Michel Huberman. Gente, dependendo da fase da carreira na qual a professora se encontra,
ela terá uma demanda específica para uma formação continuada, e quando ela estiver em outra fase, ela vai ter outras necessidades de formação continuada. Então, as necessidades, as demandas de formação continuada do professor, elas mudam conforme o momento no qual o professor se encontra na sua carreira. Acho que isso tem que ficar bem claro para vocês. E um outro ponto é que a formação continuada reflete na constituição da identidade do professor. E a formação continuada também, essas iniciativas de formação continuada são reflexo dessa identidade do professor. Como assim? O que você vai desenvolver, o que você vai fazer, o que você vai receber, o que vai ser proposto para você ou o que você vai buscar de formação continuada vai refletir na constituição da sua identidade profissional, porque você tem alguns elementos da identidade profissional docente que são comuns a todos os professores, né? Que a gente já estudou, mas algumas características são específicas de cada professor. Então, o modo como você vai experienciar, vivenciar a sua formação continuada vai interferir na sua identidade docente, ou seja, vai interferir na professora que você é, que você virá a ser. E também o contrário é uma verdade, né? Quando você, dependendo da pessoa que você é, da sua subjetividade, isso vai interferir na formação continuada que você vai fazer, pelo menos na parte que fica sobre sua responsabilidade, sobre sua decisão. Então, dependendo de quem você é, das suas características e dos seus interesses, a sua formação continuada vai caminhar por um lado e não para o outro lado. Então, a formação continuada interfere na nossa identidade profissional e a nossa identidade pessoal interfere na nossa formação continuada. É uma via de mão dupla. Um outro destaque, gente, aqui já é lá do texto, né? Eu vou trazendo algumas citações que eu retirei lá do texto, que era a ideia de pegar alguns conceitos importantes. Para Benincá, em 2004, a formação continuada é exigência para o exercício profissional. Então, olha só como é importante isso, né? Ela está dizendo que para exercer a profissão docente, existe uma exigência, que é a formação continuada. Ponto. Acho que também é um ponto pacífico entre nós. Sendo necessária a consciência da inconclusão do saber. Isso aqui eu converso muito com vocês. Que nós temos que ter consciência de que ser professor, aprender, é algo que não tem fim, é algo inconcluso. Por isso que aquela sensação que a gente tem assim quando termina a formação continuada, mas eu não estou totalmente preparado para isso, eu não estou totalmente preparado para aquilo. A gente escuta muito assim, né? Quando se trata de inclusão, as pessoas sempre dizem, não me sinto preparada. Ou até às vezes a alfabetização, tem muitas professoras recém-formadas que dizem, não me sinto preparada. Gente, essa é uma característica da nossa profissão, porque é uma característica da aprendizagem. Dificilmente você terá a sensação de estar totalmente preparado para. Até porque os desafios vão mudando, vão se incorporando outros desafios, as demandas vão sendo outras. Então, dificilmente a gente está 100% apto na nossa profissão para uma determinada função. É natural isso, é normal. Quando a pessoa busca muito, eu preciso atingir a perfeição na minha formação, preciso estar completamente preparado. Geralmente ela ou vai se frustrar, ou ela está se enganando, ela não está tendo uma visão ampla das coisas e acha que já aprendeu tudo. Geralmente quando a pessoa fala que sabe muito, que sabe tudo, ela está bem bitolada e com uma visão bem restrita. Né? Porque quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que a gente tem muita coisa para aprender. O fato é esse. Quanto mais você estuda, você se aprofunda, você vai tendo a clareza do quão pouco você sabe. Felizmente ou infelizmente é assim que funciona. Só que nem todo mundo tem essa consciência. Isso demora um pouquinho para a gente atingir, mas num dado momento do desenvolvimento profissional de vocês precisam perceber isso. Que quanto mais vocês estudam, mais vocês percebem que sabem pouco e que tem que saber mais. Por isso que é uma sensação de inconclusão constante. Sendo necessária, então, essa consciência da inconclusão do saber e de que o ser humano é um ser em construção. Dessa forma, o processo de formação é uma possibilidade de transformação do fazer educativo.
Gente, o processo de formação do professor reflete no fazer educativo, ou seja, reflete no ensino. Quanto mais e melhor você estiver formado ou formado, provavelmente melhor será o ensino que você vai ofertar aos seus estudantes. Esse é um ponto também importante. O fato de ser um processo que não tem fim, se formar enquanto professor, parece que nunca tem fim, e não tem fim mesmo. Apesar dessa sensação de inconclusão, isso não significa, obviamente, que não deva haver um investimento, e muito menos significa que, então, eu vou me formar e isso não vai mudar no meu trabalho. Muito pelo contrário, quanto mais bem formada você estiver, melhor será o trabalho que você vai desenvolver. Mas isso não significa que vai chegar um momento que você vai perceber assim, pronto, sou a professora top das galáxias, melhor do universo, não tenho mais nada para aprender. Isso não existe. Mas quanto melhor formada e quanto mais bem formada você tiver, melhor será o ensino que você vai promover. Quando a gente fala de formação continuada, geralmente a gente associa a ideia de formação continuada com a progressão acadêmica dos professores, que é essa formação oficial que a gente tem, né? Que está relacionado com os níveis de ensino. Vocês agora terminaram a graduação, né? Então tem gente que associa muito fortemente, e é formação continuada isso, tá? Mas não é só isso. Tem gente que pensa que formação continuada é só assim, ó, eu vou fazer uma segunda licenciatura, ou eu vou fazer uma outra graduação que não seja licenciatura, ou eu vou para pós-graduação. Na pós-graduação, o que a gente tem? A gente tem cursos de especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Isso tudo também é formação continuada, gente. Se você terminou sua graduação em pedagogia, daqui a uns anos você... não, agora eu quero fazer uma segunda licenciatura. Porque tem vários cursos que são licenciatura, né? Eu quero fazer licenciatura em artes. Ou eu quero fazer licenciatura em matemática ou em geografia. Essa segunda licenciatura já não é mais a sua formação inicial, porque você já fez. Já faz parte da sua formação continuada, uma segunda licenciatura. Ou uma segunda graduação, que não seja licenciatura. Eu quero continuar sendo professora, mas eu quero fazer uma faculdade de direito. Não quero atuar no direito, mas quero fazer para o meu crescimento pessoal e também profissional, por que não? Então, isso também faz parte da sua formação continuada, porque você já teve a sua formação inicial em pedagogia. Então, isso tudo é formação continuada. A pós-graduação também é formação continuada. O que é o ideal? Que a gente faça os cursos de especialização primeiro. O curso de especialização ele não muda muito da graduação, vocês não vão notar muita diferença. Você tem gente que faz 10 especializações, uma atrás da outra, porque não muda muito da graduação. Pensando assim nos níveis de ensino, onde vocês vão sentir um baque mesmo, uma diferença de formação, é quando vocês ingressarem no mestrado, que é a pós-graduação que a gente chama stricto sensu. A especialização ela é lato sensu, a pós-graduação ela é stricto sensu. Então, quando você entra na pós-graduação stricto sensu, que é o mestrado, o doutorado e o pós-doutorado, elas sim é que trazem um aprofundamento bem diferente de tudo que a gente já viu no campo da educação, né? Aí você tem assim uma imersão, uma exigência, tudo já bem diferente de como é a graduação e a especialização. A especialização, gente, ela é muito parecida com a graduação, mesmo ritmo de ensino, mesmo ritmo de estudo, é muito parecido, né? Aí a diferença maior que a gente sente assim um baque, uma exigência maior, é quando entra no stricto sensu, que é o mestrado, o doutorado e o pós-doutorado. E tudo isso que a gente está vendo aqui nesse slide, uma segunda graduação, uma segunda licenciatura ou uma outra graduação que não seja licenciatura, especialização, mestrado, doutorado, tudo isso é formação continuada, não deixa de ser. O erro está quando a gente pensa que formação continuada é só isso. Não, gente. Pode ser que você se forme uma professora que não queira continuar aqui nessa formação oficial. Professor, eu terminei minha graduação, eu não gosto muito, eu não quero mais, não quero fazer pós-especialização, não quero mestrado, não quero nada. Isso não significa que você não vai ter uma boa formação continuada. Você pode ter uma boa formação continuada sem que ela seja essa formação oficial aqui. Ou outras pessoas gostam dessa formação continuada aqui, então vão seguir. E também tem as necessidades, porque se você, por exemplo, pensa em dar aula em outros níveis de ensino, essa formação aqui, oficial, ela é importante.
Você não vai ser professor, por exemplo, numa graduação, se você não tiver especialização, não tiver pelo menos um mestrado. Então, se você pensa em atuar com adultos na educação superior, você vai precisar. Uma outra necessidade que aparece é porque, dependendo de onde você trabalha, geralmente nas redes públicas, porque, gente, eu tenho tentado falar isso para vocês, mas tem gente, e eu não sei muito bem porquê, que tem ou dificuldade para entender isso ou resistência em entender isso, por visão ideológica ou por aí vai. Mas o professor, ele é infinitamente mais bem valorizado no setor público do que no setor privado. A maioria da realidade que vocês têm de trabalho enquanto estudantes é no setor privado. No setor privado, o que a gente tem de mais benefício são as condições materiais das escolas, geralmente. Né? Tem mais material, mais jogos, mais brinquedos, mais salas mais bonitas, mas em condição de trabalho, em respeito pelo professor, em remuneração, em plano de cargos e salários, o setor público geralmente tem muito mais benefício, inclusive salário, do que o setor privado. Por isso, a defesa que a gente faz da educação pública é ao mesmo tempo uma defesa da nossa profissão. Isso é importante que vocês entendam. Né? E por que eu abri esse parênteses? Porque às vezes, o que eu ia dizer é que às vezes a instituição na qual você trabalha tem um plano de cargos e salários. Esse plano de cargos e salários, ele é um plano que diz assim, ó, você vai entrar numa instituição ganhando R$ 1.500 para trabalhar 20 horas. Se você tiver especialização, ou quando você fizer, o seu trabalho passa para 1.800. Se você tiver um mestrado, o seu salário passa para 2.200. Se você tiver um doutorado, o seu salário vai ser de 3.000. Então, esse é um plano de cargos e salários que geralmente leva em consideração essa formação oficial aqui. Então, às vezes, tem gente que acaba indo para esse tipo de formação aqui, fazendo especialização, fazendo mestrado, fazendo doutorado, para ter um desenvolvimento melhor na carreira, pela questão mesmo de salário. Então, algumas redes de ensino, principalmente as públicas, têm planos de cargos e salário. Não são só as públicas, algumas particulares também têm. Vou dar um exemplo, a ACE, que é a instituição na qual vocês estudam. A ACE tem um plano de cargos e salários, no qual, claro, das instituições privadas eles não são tão detalhados como nas públicas, mas no caso da ACE, por exemplo, é uma instituição que tem. Então, ali, eu, por exemplo, sou um professor que tem mestrado. Né? Então, eu recebo um valor por hora aula. Um professor que tem especialização, ele recebe um valor por hora aula menor do que a minha. E um professor que tem doutorado completo, ele vai receber um valor por hora aula maior do que o meu. Então, essas questões de salário, elas estão nesse plano de carreira do professor. Eu falei plano de cargos e salários, mas também é muito conhecido como plano de carreira. Também tem instituições que vão aumentando um percentual no seu salário conforme o seu tempo de serviço. Isso não entra aqui na questão de formação, mas entra na questão do tempo de serviço. Mas a gente vai ter uma outra aula para falar de plano de carreira. Mas aqui, pensando só na formação continuada, geralmente as instituições públicas vão valorizar essa sua formação oficial. Nas particulares, algumas. Principalmente as de educação superior. Porque para a avaliação dos cursos de educação superior, quanto melhor a formação dos professores, mais bem avaliado é o curso. Por isso que tem esse plano. Nas escolas particulares de educação básica, a maioria não tem. Se você é um professor que tem só a graduação ou se você tem um pós-doutorado, o teu salário vai ser o mesmo. É claro que não é em todas, mas é na maioria das instituições particulares. Algumas têm, sim, algumas iniciativas de incentivo, mas não são todas. Tá? Então, gente, essa formação aqui oficial de especialização, mestrado, doutorado, ela também faz parte da formação continuada, mas a formação continuada não se resume a isso. E agora a gente vai ver outras formas de formação continuada. Essa é apenas uma das configurações da formação continuada, mas ela também acontece de diferentes formas, em diferentes tempos, diferentes espaços. Tá?
Aqui é um outro exemplo, formação complementar. Isso também é formação continuada. Ou seja, todas as atividades nas quais a professora se envolve são consideradas como formação continuada. Por exemplo, você se formou agora na CE, né? E aí ano que vem você está trabalhando lá numa escola. Ah, professora, eu não quero fazer agora uma especialização, outra graduação, mestrado, nada disso. Mas eu vou continuar me formando com formação complementar. Isso também é formação continuada. O que é isso? Cursos que você faz. Ah, eu quero fazer um curso de Libras. Ah, eu quero fazer um curso que eu vi lá, um curso online. Arte e alfabetização. Ou, eu quero fazer um curso de práticas de alfabetização e letramento que eu vi lá numa instituição. Tudo isso é formação continuada. Cursos livres, cursos avulsos, palestras que vocês participam. Ah, professor, vai ter uma palestra do Cortella, lá não sei onde. Do Mário Sérgio Cortella. Eu lembrei por conta do vídeo que eu passei lá na outra disciplina. Ah, foi para vocês, né? Foi para vocês. Então, participar de uma palestra é formação continuada. Participar de um evento. Ah, professor, ano que vem eu já vou estar formada, mas eu quero participar do CPEDUC. É formação continuada. Participar de seminários, participar de grupos de estudos, por exemplo, você se formou, mas continua num grupo de estudo ali na faculdade. Ou você tem um grupo de estudo na instituição que você trabalha. Participar de pesquisas, fazer leituras, tudo isso é formação continuada. Toda essa formação complementar que a gente faz é formação continuada. Então, olha só, a gente viu primeiro a formação oficial, né? Essa aqui, que é os níveis de ensino. Depois, a gente viu também que toda essa formação complementar também é formação continuada. E aí, qual que eu vou fazer, professor? Depende, gente. Depende dos seus interesses, depende do lugar onde você trabalha, depende da sua vida pessoal. Ah, não, professor, eu queria quero fazer um mestrado, mas agora eu quero, sei lá, casar, ter meus filhos e construir minha casa. Então, organiza a sua vida, né? Querer casar, ter filho e fazer um mestrado ao mesmo tempo, não indico. Porque lembra que eu falei para vocês que é uma grande ruptura? É muito complicado. Casar, constituir uma família também ter filhos também é. Então vá organizando a sua vida, cada coisa no momento que você acha que deve acontecer. É o ideal. Né? E se eu não estou fazendo um mestrado, uma especialização agora, mas eu posso participar de palestras, eu posso fazer cursos avulsos, eu posso fazer um curso de inglês, eu posso continuar a minha formação continuada, mesmo que não seja nos níveis de ensino, ali progredindo nos níveis de ensino. Não tem problema nenhum. E aí entra aqui a formação em serviço, que é o tipo de formação que é abordado ali no texto que eu passei para vocês. Essa modalidade de formação continuada, gente, é uma das mais importantes. Ela refere-se a aprender a ser professor, né, que é o que a gente chama de aprendizagem da docência, associada ao trabalho do professor. Ou seja, a formação em serviço acontece no nosso local de trabalho, que é qual? A escola. É claro que eu posso ser um pedagogo hospitalar, então meu local de trabalho vai ser o hospital. Eu posso ser um pedagogo empresarial, então meu local de trabalho vai ser a empresa. Eu posso ser, mas isso, gente, é uma em 1000. Então é claro que geralmente o local de trabalho do professor é a escola. O foco de um curso de pedagogia, o objetivo principal de um curso de pedagogia é formar professores para a educação infantil e para os anos iniciais. Esse é o foco da pedagogia, o foco total, 99%. Então, é claro que se o seu local de trabalho não é a escola, se você é pedagogo em outro contexto, que é claro que existe, embora seja um número bem menor de profissionais, então a sua formação em serviço vai acontecer lá naquele local, seja no hospital, seja numa associação de moradores em que você atue como pedagoga, seja numa empresa, etc. Tá? Então, a formação em serviço é aquela que acontece lá no nosso local de trabalho, vinculada com o trabalho. Eu vou trabalhando e me formando. E ela pode ocorrer assim, ó. Pelas experiências vividas, ou seja, dando aula você vai aprendendo. Isso é bem óbvio, a gente sabe disso. Então, pelas próprias experiências de docência, eu vou me formando e vou me aperfeiçoando. E isso é normal, gente. Às vezes a gente termina a graduação falando assim: eu gostei da faculdade e tal, mas eu sei que eu só vou aprender na prática. E aí tem gente que fala isso meio que como um tom de crítica à formação inicial. A formação inicial não é o local da prática. A formação inicial é o local
do embasamento teórico. O local de aprender na prática é quando você se forma e vai para a prática, né? Nem o estágio oferece isso. O estágio é apenas uma aproximação com a realidade da escola, mas nunca é a realidade. A realidade só é vivenciada quando você chega lá no local e começa a trabalhar, que é a mesma coisa das outras profissões também. Então, como que essa formação em serviço acontece? Pelas experiências que a gente vive, pelas trocas com os colegas. Fazer trocas de experiência com os colegas com os quais você trabalha é uma excelente opção de formação continuada. Eu trabalho em parceria, eu sou professor do 3º ano, trabalho em parceria com a outra professora, a gente realiza trabalho junto, troca planejamento, eu relato minhas dificuldades para ela, ela relata as dificuldades para mim. Troca com os colegas é muito importante. Suporte pedagógico da escola, ou seja, na escola, geralmente o profissional que é responsável pela formação continuada em serviço dos professores, sabe quem é? É o supervisor escolar. Pensando na formação de vocês, que vocês têm ali divididinho, né? Geralmente é o supervisor que faz essa formação continuada mais diretamente com os professores. A direção tem também essa responsabilidade, mas mais no sentido de organizar. Mas o supervisor escolar, ele tem muito forte esse papel de acompanhar a formação dos professores. Inclusive de dar formação também para esses professores. E se vocês pensarem em trabalhar como supervisoras escolares, vocês terão também essa função de contribuir com a formação dos professores. Quando os professores tiverem dúvidas e dificuldades pedagógicas, didáticas, é para vocês que eles vão recorrer. Lá como profissional de referência. Quando a gente fala da educação infantil, é mais comum encontrar a nomenclatura coordenador pedagógico do que supervisor escolar. Na educação infantil, geralmente a gente encontra lá o coordenador pedagógico, que tem a mesma função também de contribuir com a formação continuada dos professores. Então, esse suporte pedagógico das escolas também é formação em serviço. Políticas ou programas das instituições. Então, a escola na qual você trabalha, ou a rede, seja uma rede pública ou uma rede privada, né? Por exemplo, a rede luterana, né? Do Colégio Bom Jesus, por exemplo. A rede adventista, que é do Colégio Adventista. A rede cenecista, que é lá do Elias Moreira. Então, tem instituições privadas que fazem parte de algumas redes. Então, essas redes, ou se for uma escola isolada, por exemplo, o Colégio Santo Antônio, Colégio Santos Anjos, não sei se o Santos Anjos é de uma rede, acho que é, né? Mas o Santo Antônio não. O Santo Antônio é um colégio particular que não é de uma rede, ele é um colégio único. Então, seja uma escola ou uma rede, ou a rede municipal, rede estadual, essas redes ou instituições, elas têm que ter políticas ou programas de formação continuada. Tem que estar lá no PPP da instituição como que vai acontecer a formação continuada dos professores em serviço. É essa formação em serviço que tem que ser responsabilidade das instituições enquanto políticas ou programas. E aí, etc., gente. Tem outras formas também de acontecer essa formação em serviço. Então, a formação em serviço, que é uma das manifestações da formação continuada, uma das configurações, ela é aquela formação que acontece lá no seu local de trabalho. Seja trocando experiência com os colegas, seja você ali com seus alunos ralando e aprendendo, seja você conversando com a sua coordenadora pedagógica, ou a própria instituição oferecendo paradas pedagógicas para vocês, oferecendo momentos em que professoras se reúnam para planejar junto, para trocar experiências, para se ajudar. Então, tudo isso que acontece lá no local de trabalho é formação continuada em serviço. Ainda sobre essa formação continuada na escola, aqui mais trazendo ali do texto também, ela não deve, sob nenhuma hipótese, ser de inércia ou omissão por parte dos docentes. Aqui entra um outro tópico que a gente vai conversar também. O professor não pode ficar apenas esperando que a formação caia do céu. Porém, ele também tem que receber formação. Ele não tem só que buscar formação. Então, a gente vai ter que discutir um pouquinho sobre isso mais para frente. Tá? Trata-se, gente, esse espaço, né, essa formação na escola, de um espaço crítico e democrático de relações entre todos, entre todas as pessoas que estão lá na escola, para a discussão de princípios e ações que visem a melhoria da qualidade da educação.
Então, todo o envolvimento entre as pessoas na escola, as discussões de como a escola deve funcionar, fazem parte dessa formação continuada, dessa formação em serviço que a gente tem lá na escola. Quando se fala em formação continuada, é preciso ligá-la à reflexão. Gente, a formação continuada está diretamente relacionada à reflexão sobre a prática. Então, quando eu reflito sobre a minha prática, eu sou professor, eu estou lá trabalhando, e aí eu tenho momentos de formação continuada nos quais eu vou refletir sobre a minha prática. Esse que é o grande segredo, a pessoa refletir sobre a sua prática. Porque quando ela reflete, ela consegue perceber o que está bom, o que não está, e busca melhoria. É essencial ao docente refletir criticamente sobre o próprio condicionamento para ir mais além dele. Quando o Paulo Freire diz condicionamento, está se referindo à sua própria condição. Né? Então, eu reflito sobre a minha própria condição docente e tento ir além. A formação permanente dos professores é um momento fundamental. Nessa formação, o momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. Então, essa ideia de criticar, de olhar criticamente para a sua própria prática. É pensando criticamente, gente, sobre a nossa própria prática de hoje ou de ontem, que eu posso melhorar a minha próxima prática, a minha prática de amanhã. Tudo isso aqui é Paulo Freire, tá? Que está ali no texto que eu passei para vocês. E o próprio discurso teórico, que é necessário para a reflexão crítica, ele tem de ser de tal modo concreto que quase se confunda com a prática. Então, a ideia do desenvolvimento profissional é que todo o embasamento que vocês tiveram aqui na faculdade vá se materializando no decorrer dos anos e se confundindo com a própria prática de vocês. E não é assim, gente. Eu tenho uma situação para resolver agora aqui com o meu aluno. Peraí, deixa eu parar e lembrar. Peraí, aluno, tá surtando aí? Calma, deixa eu pensar aqui o que o Piaget ia me dizer para fazer. Não. Você vai agir naquele momento. Não tem como você parar para ir buscar a teoria. Você vai agir e no momento que você, e depois que você agiu, você vai ter que ter um momento para refletir sobre a sua prática. E quando você reflete, você busca na teoria aquilo que eu fiz veio da onde? Por que eu fiz isso? Embasado no que eu estudei que eu fiz isso? E como eu deveria ter feito, se não era assim como eu fiz, como que eu deveria ter feito? O que a teoria que eu já estudei, que eu conheço, me ajuda a tentar agir de outra forma na próxima vez que essa situação acontecer? Então, a relação entre teoria e prática ela vai se aproximando durante a nossa formação continuada, durante essa formação que acontece ali no nosso serviço, no nosso local de trabalho. Aqui, gente, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre aquela ideia que eu mencionei ali de que a formação continuada ela é um dever do professor, ele tem que cuidar da sua formação, mas também é um direito. E aí temos que ter muito cuidado com isso. Eu tenho percebido algumas falas aqui na turma de vocês, já desde uns semestres atrás, de uma super responsabilização do professor sobre a formação continuada. Sabe que quando que vocês começam a trazer isso? Quando vocês vão para os estágios. Porque aí tem gente, não é todo mundo, claro, né? Não vamos generalizar, mas tem gente que vai para o estágio, observa, não gosta do que viu e vem dizendo que aquela professora não faz do jeito que deveria porque ela não investe na sua formação. A gente supõe isso. Né? Então vamos falar um pouco sobre isso, para ter cuidado com isso. Porque senão, daqui 5 anos, vai uma estagiária lá na tua sala e vai sair falando isso de você. E aí você vai se sentir injustiçada. Gente, a formação continuada é um direito e um dever. Em relação ao docente, ao próprio professor, nós, é um dever pessoal e ético dos docentes atualizar a sua formação. Então é um dever nosso. Tanto um dever pessoal quanto um dever ético para com a profissão, que eu continuamente esteja estudando e me aperfeiçoando. Mas também é um direito nosso, é um direito profissional. Formação, gente, está ligada com condição de trabalho. Então, receber uma formação da instituição faz parte das condições de trabalho que a instituição me oferece. E se eu não tenho boas condições de trabalho, o meu desempenho será prejudicado. Também é um direito profissional quando a demanda vem, ela surge, ela emerge da instituição. Então, vamos a um exemplo. Eu sou um professor da ACE, digamos. E eu gosto de estudar sobre educação inclusiva. Então, eu vou fazer um curso, vou fazer uma especialização, vou assistir uma palestra, vou em um evento sobre educação inclusiva. Ok. Mas a faculdade quer que eu estude mais sobre o ENAD.
para preparar vocês para o ENAD. Não é meu dever ir atrás de cursos sobre o ENAD, eventos sobre o ENAD, porque essa demanda, quem está querendo que eu estude isso é a instituição. Então a instituição tem que me oferecer uma formação continuada para atender essa demanda que surge da instituição, não é algo que eu sinto necessidade. Para mim, o modo como eu estou trabalhando já está preparando vocês para o ENAD. Mas se a instituição quer que eu tenha uma formação específica para isso, ela precisa também me oferecer. Então, olha só, a formação continuada, ela é um dever do professor, mas também é um direito do professor e um dever da instituição. Essa responsabilidade é compartilhada. Ela não é uma responsabilidade só do professor e não é uma responsabilidade só da instituição, mas é das duas partes. A escola. É um dever da escola zelar pela formação continuada dos seus professores. Aqui é aquilo que a gente falou dos profissionais, do supervisor e do coordenador pedagógico. Essas pessoas, elas têm que atender às nossas demandas de formação, elas têm que nos sugerir formação, elas têm que nos oferecer formação, elas têm que nos ajudar nos momentos de dificuldade pedagógica, didática, metodológica. Isso tudo é formação. Então a escola tem, por meio desses profissionais, também esse dever. E sempre que surgirem demandas específicas que sejam da escola, a escola precisa atuar nessa formação. Vamos dar um exemplo. Lá na escola que eu trabalho, nós tínhamos aquele modelo assim, que cada turma tinha uma sala. Por exemplo, principalmente de sexto ao nono ano, tá? Vou dar um exemplo de anos finais. Nós tínhamos a sala do sexto A, do sétimo A, do oitavo A, do nono A, do sexto B, do sétimo B e por aí vai. Cada sala era de uma turma. E, de repente, num dado momento, a escola mudou essa organização e passou a criar salas ambiente. Então, teria a sala de língua portuguesa, a sala de linguagens, a sala de ciências, a sala de artes, a sala de matemática, enfim. E aí os professores teriam que trabalhar de uma outra forma. Mas essa não foi uma necessidade dos professores, essa não foi uma intenção dos professores, foi a escola, por meio de determinação da Secretaria de Educação, que mudou essa forma de trabalho na escola. Então é sim uma necessidade que surgiu por um interesse da escola, não um interesse específico dos professores. Então a escola precisa orientar e formar os professores para trabalhar nesse novo formato. Não tem que o professor, com o seu dinheiro, o seu tempo à noite, ele vai lá, trabalha a manhã inteira, a tarde inteira, à noite ele vai pagar do seu bolso um curso para como criar uma sala ambiente de determinada área. Não, isso não foi iniciativa dele, isso não é uma necessidade dele, é uma necessidade da instituição. Então a instituição é que tem que fornecer formação para isso. E aí as instituições, porque a gente tem escola e tem instituição. Quando eu falo instituição, eu falo as redes de ensino ou as instituições e redes privadas, né? Elas também têm o dever de criar, gente, políticas ou programas de formação continuada para o seu corpo docente. O ideal é política, porque o programa ele pode ser muitas vezes descontinuado, termina, muda, cria outro, mas quando é uma política, geralmente ela permanece mais tempo. Então, as instituições elas têm que ter metas para atingir a formação continuada dos seus professores. Então, olha só, aqui a gente está discutindo sobre as responsabilidades. O professor tem responsabilidade sobre a sua formação, a escola tem responsabilidade sobre a formação do professor, e as instituições, as redes, o poder público, né, os prefeitos, os vereadores, os presidentes, eles também têm, porque eles fazem políticas públicas de formação de professores. Então, eles também têm responsabilidades. Essa responsabilidade sobre a formação continuada dos professores é uma responsabilidade distribuída entre todos esses sujeitos. Ainda sobre esse assunto, responsabilizar ou culpabilizar o professor não contribui em nada para a sua formação continuada. Então, cuidem com isso, gente. Cuidem. A gente ouvi isso aí da sociedade, de quem está com discurso de ódio na rede social, do tiozão do pavê lá do Zap, todo mundo achincalhando os professores, que eles não se esforçam, que eles não se dedicam, que eles não estudam. A gente já está acostumado e não tem muito o que a gente fazer. Agora, os próprios professores culpabilizando e apontando o dedo para os seus próprios colegas de profissão não ajuda em nada. O professor só é responsável pela formação que atenda às suas próprias demandas. Eu sou professor, estou aqui dando aula. Pô, isso aqui eu estou com dificuldade. Então, isso é minha responsabilidade. Se a escola quer que eu faça outra coisa, se o governo quer que eu faça outra coisa, aí eles têm que me suprir com a demanda de formação.
essa responsabilidade precisa ser compartilhada com as instituições e com os formuladores de políticas públicas, ou seja, os políticos. Um exemplo que eu trouxe, só para a gente comentar um pouquinho, é a vinculação da formação continuada à BNCC. Nós temos um decreto de mudanças na formação continuada, que ele é de 2019, que já é um decreto novo, que muda a formação de professores no Brasil, mudou mais a formação inicial e deixou preparada a mudança na formação continuada, que está para ser lançada agora nos próximos dias. Que é uma vinculação, gente, muito estreita entre a formação dos professores e a BNCC. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque saber trabalhar baseado na BNCC não é uma demanda nossa, em primeiro lugar. Eu sou professor, eu não escolhi BNCC, eu não participei dessa formulação dessa política pública, isso veio lá de cima e caiu no meu colo. Então, se querem que eu trabalhe dessa forma, me proponham formação, primeiro ponto. Segundo ponto, a formação de um professor não pode ficar restrita a um currículo. Ah, professor, mas a BNCC não é um currículo. Sim, ela é orientação, ela traz orientações para o currículo. Mas a gente está falando de currículo, né? Então, o currículo, gente, é um pedacinho das necessidades de formação de um professor. Então, quando a formação fica muito vinculada à BNCC, ela está sendo uma formação pobre, uma formação restrita. Formar o professor não é aprendê-lo a usar, ensiná-lo a usar um documento. Agora, toda a formação que a gente vai ter é para aprender a usar a BNCC? Porque eu, por exemplo, já estou recebendo nas redes formação sobre BNCC e não lembro de ter tido outra nas instituições que eu trabalho. BNCC, 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 BNCC. Tá, e aí todo o resto que eu tenho de demanda? Todo o resto que é importante para um professor ser um bom professor. Ou seja, bom professor é aquele que sabe olhar a BNCC, achar o código certo? Isso é ser um bom professor? Aí vai da percepção de cada um. Para mim, está longe. Então, a gente também não pode permitir que a nossa formação fique restrita a isso, a uma política pública. É só um exemplo para a gente pensar. É só para pensar. Aí o texto que nós usamos, gente, esse texto ali que é o capítulo do livro, ele traz resultados de uma pesquisa. Foi feita uma pesquisa foi um estudo de caso ali, participaram acho que 5 ou 6 professores de uma determinada escola. E a gente não vai entrar ali porque não era isso que nos interessava. O que nos interessava mais no texto eram os conceitos iniciais ali do texto de formação continuada. Mas eu trouxe esse texto, como eu já mencionei para vocês lá na videoaula anterior, porque eles têm ali uma análise de dados, que é de uma pesquisa sobre formação continuada, mas ajuda vocês a ver como que eles escreveram um artigo, né, um capítulo de livro, mas é como se fosse um artigo, fazendo uma análise de dados. Então, leiam, observem como foi feito, porque eu tenho certeza que a maioria de vocês está ou já fez, ou está fazendo, ou vai fazer a escrita da análise de dados do TCC. Então observem ali como foi redigido. A gente não vai discutir os resultados da pesquisa, né? A nossa ideia era utilizar os conceitos que eu fui trazendo aqui no decorrer da nossa aula, mas queria apontar para vocês que tem ali esses resultados e que eles são bem interessantes para vocês. E era isso que eu tinha para trazer. Essa temática da formação continuada, gente, ela é muito importante para o desenvolvimento profissional de vocês. Ela pode fazer muita diferença na profissional que você vai se desenvolver aí ao longo da sua carreira. Qualquer dúvida, por favor, me procurem e uma boa semana para vocês.